A TV Serra trabalha diariamente para levar até você muita informação, reportagens e entrevistas diariamente. A gente quer te mostrar o que acontece em Farroupilha. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Boa noite a todos. Declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Dada a verificação do quórum, informo a presença de 14 vereadores. Nesta sessão do dia 20 de janeiro de 2025. Ausente o vereador Joel, que está representando a Câmara em Porto Alegre, em convite do Governo do Estado, e o anúncio de investimentos para obras de resiliências climáticas em estradas e pontes do Rio Grande do Sul. Solicito ao vereador Davi André de Almeida, primeiro secretário, para que proceda a leitura do expediente da Secretaria. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, as pessoas que nos acompanham aqui na casa, servidores, os que estão online, a imprensa e os demais. Pedidos de informação número 04 e 05 de 2025 do vereador Roque Cervenini. Pedidos de providências do vereador Juliano Balgarten, número 18, 2025, colocação de containers na rua Altério Albino Dalzóquio. Número 19, 2025, manutenção do campinho infantil da rua Teodoro Portolã. Número 20, 2025, solicita a vistoria técnica da galeria localizada na escola Nossa Senhora Medianeira. Número 21, 2025, solicita a vistoria técnica na galeria localizada sobre a rua Luiz Faguerassi. Da vereadora Franciele Bonassi de Matos, número 22, 2025, solicita a volta urgente do sistema de verificação de débito multi 24 horas. Número 23, 2025, solicitação de troca de lâmpadas na pista de caminhada em Caravaggio. Ofício número 01, 2025, da bancada do PSB, referente à indicação de nomes para a composição da Frente Parlamentar em defesa do agronegócio. E ofício 02, 2025, solicitando a cedência da sala de reuniões para a realização de uma reunião do Comitê Pró-Universidade no dia 19 de fevereiro, às 15 horas. Senhor presidente, era isso para esta noite. Obrigado, vereador Davi. Passamos ao espaço destinado ao grande expediente. Convido o Partido Progressista, PP, para que faça uso da tribuna. Abre mão. Convido o Partido Democrático Trabalhista, PDT, para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna a vereadora Franciele Bonassi. Senhor presidente, senhoras vereadoras, vereadores, imprensa, funcionários da casa e a todos que nos prestigiam essa noite. Hoje a minha manifestação, na verdade, é para lamentar o que o presidente Donald Trump, ao assumir, falou sobre a política de raça e gênero que será adotada pelo seu governo nos Estados Unidos. Anunciou que encerrará o que chamou de política governamental de tentar fazer engenharia social de raça e gênero em todos os aspectos da vida pública e privada. E afirmou: nós forjaremos uma sociedade que é daltônica e baseada no mérito. E isso, na minha opinião, é um retrocesso para a vida das mulheres. Porque como explicar para esse senhor, que é o maior representante, o representante da maior potência mundial, que a meritocracia só pode valer se as duas pessoas que estão disputando um espaço ou algo devem estar ultrapassando barreiras iguais, ser de níveis iguais e ter tido oportunidades iguais. Aí sim você pode falar de meritocracia.
Agora, quando a gente fala sobre gênero de forma global, a gente está falando de 300 anos que nos separam da igualdade de gênero, segundo os dados da ONU em 2023. Isso mesmo, 300 anos para o mundo atingir a igualdade de gênero. Por que tanto tempo? Porque ainda hoje vivemos em um mundo que adota políticas patriarcais, costumes patriarcais, e que trata mulheres como inferiores aos homens, que dificulta a entrada das mulheres nos espaços políticos. E, para quem se interessar, eu até tenho um artigo publicado sobre isso, sobre discriminação de gênero na política, que depois eu posso compartilhar, porque foi o meu TCC quando eu me formei no ensino superior. Mas ainda eu pergunto, por que tanto tempo? Muitos podem se perguntar. Porque as mulheres são as que mais sofrem assédio e abusos nos ambientes que frequentam, seja profissional, pessoal ou familiar. Segundo os dados da OIT, Organização Internacional do Trabalho, mais de 1 em cada 5 pessoas empregadas, quase 23%, sofreram violência e assédio no trabalho, seja físico, psicológico ou sexual. E dessas, 60% são mulheres. E ainda também, segundo os dados da Oxfam Internacional, porque a gente está falando dos Estados Unidos, né, e falando de uma potência como ele é necessário reforçar que o gênero, determinado pelos cromossomos em nossa genética, não é um parâmetro para definir os nossos direitos e deveres nas nossas relações sociais. No entanto, historicamente, as mulheres receberam um papel de submissão na parede social. Por quê? Porque enquanto os homens trabalhavam fora, tinham direitos políticos, podiam estudar, as mulheres cuidavam da casa e dos filhos. A superioridade financeira masculina potencializava a dependência da mulher e limitava o seu poder de escolha. Além disso, a percepção coletiva de que essa formação social está errada demanda muitos fatores, tornando o processo muito lento. Até hoje, os meninos ganham foguetes, aviões, kits de ciência ou carros conversíveis, enquanto as meninas brincam de casinha e bonecas. Sem perceber, as famílias educam suas filhas mulheres a terem atribuições domésticas e serem submissas aos seus companheiros. Por isso, fatores muitas vezes intrínsecos em nossa cultura, algumas causas, então, da desigualdade de gênero, abrangem a existência e perpetuação de conceitos normativos, que reforçam a necessidade de rotular as pessoas e estabelecer essa divisão. Porque, por muito tempo, a mulher foi considerada inferior e incapaz. Muito tempo. E, infelizmente, nos dias atuais, ainda experimentamos o peso de tentarmos nos libertar dessa perpetuação. E, por isso, é preciso olhar para o passado a fim de estabelecer um parâmetro de mudança. Mas os fatores que contribuem para que as mulheres sigam em desvantagem não podem ser vistos de forma isolada. A discriminação baseada no gênero é constantemente atravessada por outras, principalmente envolvendo raça e classe. As relações entre as diferentes formas de opressão compõem o que chamamos de interseccionalidade. Assim, uma das coisas que é possível a gente aplicar, e é possível fazer, então, é desenvolver as 9 metas da ODS de número 5, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, onde as dimensões... Senhor presidente, eu só vou pedir que o senhor não pode ser vaiado, né? Não pode se manifestar na plateia, então, que o senhor mantenha a minha palavra no momento que eu posso estar utilizando. Assim, então, onde as dimensões mais relevantes dessa questão são acabar com todas as formas de discriminação contra todas as mulheres e meninas em toda parte, eliminar todas as formas de violência contra todas as mulheres e meninas nas esferas públicas e privadas, eliminar todas as práticas nocivas, como os casamentos prematuros, que a gente tem, inclusive, aqui no Brasil. Reconhecer e valorizar o trabalho de assistência e doméstico não remunerado, que, na grande maioria das vezes, fica a cargo da mulher. Garantir a participação plena e efetiva das mulheres e a igualdade de oportunidades para a liderança. Realizar reformas para dar às mulheres direitos iguais aos recursos econômicos, bem como o acesso à propriedade e controle sobre a terra. Aumentar o uso de tecnologias de base, em particular as tecnologias de informação e comunicação, para promover o empoderamento das mulheres. Adotar e fortalecer políticas sólidas e legislação aplicável para a promoção da igualdade de gênero e empoderamento de todas as mulheres e meninas.
Então, dito isso, é impossível e incompatível para mim, enquanto mulher e enquanto parlamentar, ouvir uma manifestação e retrocesso de posição aos direitos das mulheres vindo do presidente da maior potência mundial e não me posicionar. Não tem como ouvir isso ou ler isso e achar que nós somos aqui no Brasil o alecrim dourado e que isso não vai respingar em nós em nenhum momento ou qualquer que seja o país onde estivermos. Então, por isso, essa é a minha manifestação de hoje, senhor presidente. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Franciele. Convido o Partido Socialista Brasileiro para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna o vereador Roque Severino. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadoras, senhoras e senhores presentes, a imprensa, as pessoas que nos assistem de suas casas. Essa semana que passou, a gente ouviu uma entrevista do prefeito de Bento Gonçalves, o prefeito Diogo, e também do nosso prefeito de Farroupilha, o prefeito Jonas. Eles tratavam da fiscalização do Bolsa Família, do qual eu concordo em número, gênero e grau. Temos que fiscalizar. É importante fiscalizar. A fiscalização do Bolsa Família é essencial para garantir que o benefício alcance as famílias que realmente necessitam, evitando fraudes e uso indevido do programa. Além disso, assegura a aplicação eficiente dos recursos públicos, preserva a credibilidade do programa e monitora o cumprimento de condicionalidades como educação e saúde. Isso protege os recursos financeiros, promove a inclusão social e fortalece a confiança nas políticas públicas. O que eu acho que temos que fazer uma readequação é que não é uma inovação do prefeito de Farroupilha nem do prefeito de Bento. O Bolsa Família tem 3 órgãos que são responsáveis pela fiscalização, sendo que o município é o órgão que mais tem responsabilidade quanto à fiscalização. Então é dever do município fazer a fiscalização. Não é eu vou fazer porque eu acho que é importante, é porque é dever. E eu quero parabenizar o prefeito porque está assumindo essa obrigação, está assumindo esse encargo, que ao receber recursos do Bolsa Família, o município também recebe um encargo. Qual é o encargo? Fiscalizar. E eu fiz aqui uma divisão mais ou menos de responsabilidades de cada nível de fiscalização. O que toca ao governo federal? Coordenado pelo Ministério de Desenvolvimento e Assistência Social, o governo federal gerencia o programa em nível nacional, administra o CadÚnico, que reúne informações das famílias beneficiárias, utiliza o sistema informatizado para identificar fraudes como inconsistência de renda ou duplicidade de registro, realiza auditorias em parceria com a Controladoria Geral da União e o Tribunal de Contas. E os municípios, então? O município tem a maior responsabilidade na fiscalização porque estão mais próximos da população beneficiada e conhecem melhor as realidades locais. Atualizam o cadastro único, garantindo que os dados das famílias estejam corretos e atualizados. Verificam se as condicionalidades do programa estão sendo cumpridas, como a frequência escolar das crianças e a vacinação. E aqui está o item mais importante. Quero chamar a atenção para esse item, vereador líder do governo, pastor Davi. Esse é o mais importante. Realizam visitas domiciliares para investigar suspeitas de irregularidade ou uso indevido do município. Então, se o prefeito realmente quer, e tenho certeza que vai fiscalizar, ele deve começar pela visita aos domicílios, visitando cada pessoa que recebe o Bolsa Família. Porque você ficar somente lá no computador, administrando números, você não tem o conhecimento local, né, vereadora Glória? Tu que foi secretário de Assistência Social, sabe disso. Então é preciso que o município faça equipes e que essas equipes visitam cada família que recebe o Bolsa Família. É somente assim que você vai poder identificar. Então eu espero ansiosamente que isso seja feito, porque é muito bom. A proximidade com as comunidades também permite um maior controle e identificação das situações específicas que poderiam passar despercebidas em auditorias nacionais. Os estados supervisionam, acompanham indicadores e os órgãos de controles, como a CGU, o TSU, o Ministério Público Federal, também atuam na organização disso. Bom,
Então, diante disso, eu quero parabenizar o prefeito, tanto de Farroupilha quanto de Bento, que tomaram essa iniciativa de realmente fazer aquilo que é a obrigação. O governo federal, inclusive, exige que os municípios fiscalizem. E que bom, isso tenho certeza que trará grandes resultados. Quero também aqui comentar sobre o pacote de obras do governo do Estado, o governador Eduardo Leite, que anunciou na tarde de hoje, inclusive o nosso colega vereador Joel, que está lá em Porto Alegre participando, representando a Câmara de Vereadores, certamente trará as notícias com mais detalhes. Mas são obras importantes para a Serra Gaúcha, né, que envolve rodovias aqui da nossa região, de conservação, de melhoramento, mas também de pavimentação. Tem uma rodovia aí que liga a Flores da Cunha, aquela região aí, a Antônio Prado, que terá pavimentação. Então, acho que isso é muito importante para a nossa região. E também, um outro assunto que trago aqui, que diz respeito à questão logística, é o Porto Meridional de Arroio do Sal. Este porto está previsto para iniciar as obras em 2025 e representa uma solução estratégica para a logística do Rio Grande do Sul, que enfrenta dificuldades para competir com outros estados devido à distância dos principais portos. Hoje, por exemplo, os produtos precisam percorrer uma distância de até, no mínimo, 500 quilômetros para chegar em Itajaí e Rio Grande. O novo porto reduzirá essa distância para 175 quilômetros, se nós considerarmos a nossa cidade polo regional, que é Caxias do Sul. Esse investimento, em princípio, esses números poderão ser melhor averiguados depois, mas em princípio seria de 1 bilhão e 300 milhões a concessão do Porto Meridional, que prevê movimentar 53 milhões de toneladas por ano, ou seja, o dobro da capacidade do Porto de Rio Grande. A estrutura contará com 10 berços de atração, incluindo espaços para grandes navios e transatlânticos, modernizando o transporte e reduzindo custos com pedágios, combustível e tempo. Principalmente tempo, porque hoje as nossas empresas que dependem de mercadoria, por exemplo, as empresas dependem muito de matéria-prima do centro do país, né? Que chegam por via terrestre aqui na nossa região, ou então elas chegam em Itajaí e chegam em Rio Grande, ou mesmo as importações, e de lá elas vêm em caminhões. E também, da mesma forma, aquilo que é transformado depois de matéria-prima em produto, ou ele vai até Rio Grande, ou vai até Itajaí, e depois ele se desloca para navio, né, para exportação, ou até em alguns pontos de mercado interno. Com isso, essas mercadorias de matéria-prima vão chegar no segundo polo metalomecânico do país, que é a nossa Caxias do Sul aqui, e região, chega de navio em Arroio do Sal e percorre 175 quilômetros e já está aqui. E assim também os produtos que depois serão fabricados com essas matérias-primas poderão ser despachados de forma mais fácil. Além disso, nós teremos aí a geração de 7 mil empregos diretos e indiretos e, como eu disse, a maior agilidade na chegada e saída de produtos, o que aumentará a nossa competitividade com os outros estados. Porque hoje, se nós pegarmos, por exemplo, São Paulo, que não adianta nós achar que não, São Paulo é o centro do Brasil, tudo passa por São Paulo. Tem São Paulo, tem Minas, tem Rio, tem Bahia, tem Rio Grande do Sul. Tem o Paraná, tem Santa Catarina. Veja bem, Santa Catarina tem 5 portos, né? E estão para fazer mais portos ainda. E o Rio Grande do Sul tem 1, lá embaixo em Rio Grande, né, que é um polo importante, sem dúvida, e nós estamos tentando viabilizar um segundo porto, que é o de Arroio do Sal, que para nós, da Serra Gaúcha, vai ser um divisor de águas na área da economia, sem dúvida, porque esse projeto ele está previsto para iniciar 30 meses, concluir em 30 meses após as liberações ambientais. Ou seja, é um projeto do governo federal, em parceria com a iniciativa privada, mas principalmente com o apoio do setor econômico. O setor quer e o setor precisa, e a nossa região da Serra
E o Rio Grande do Sul precisa e muito. O Rio Grande do Sul já foi o esteio do Brasil. Não é mais. Não é mais. O Rio Grande do Sul precisa reencontrar a sua competitividade. Uma vez nós falávamos que os 3 estados do Sul ou Sudeste sustentavam o Nordeste. Hoje você olha os indicadores na área da educação, o Ceará dá derrelho no Brasil, nos outros estados. O Ceará é um espetáculo na área da educação. Você pega Pernambuco, você pega Espírito Santo, por exemplo, em centro de logístico, de distribuição, está avançado muito mais do que o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul parou muito nesse dualismo de esquerda e de direita, de MDB e de PT, principalmente, nos últimos tempos. Mas eu faço uma referência aqui à capacidade do governador Eduardo Leite. O Eduardo Leite é um governador, o primeiro governador da história do Rio Grande do Sul que se reelegeu. O Eduardo Leite teve a capacidade de pacificar o Rio Grande. Esquerda, direita, centro, e até os que não acreditam na política sentam para conversar e encontrar saídas para isso, né? A democracia dá trabalho, mas ainda é o melhor sistema de governo para conversar. E se tem ainda alguns problemas, certamente encontrará o rumo disso. Veja bem, o Sartori, quando foi governador do estado, o Sartori é aqui, né, de Farroupilha, natural daqui. Ele assumiu o estado e logo tentou de fazer uma composição. Depois o Eduardo Leite e o Sartori disputaram o governo. O Eduardo Leite ganhou do Sartori. E o Sartori, na verdade não dá para levar muito em consideração, porque o MDB e o PSB, se tem governo, estão no governo. Então, mas enfim, o MDB aceitou fazer parte do governo e depois compôs, né, o Leite de governador e o Gabriel, lá do MDB, de vice. E eu acho que esses 12 anos que vai completar é um tempo suficiente para te mostrar trabalho. Por exemplo, tu pega Pernambuco, o PSB ficou no governo há 16 anos. Você pega o Ceará, o PSB lá ficou mais uns 12 anos, e teve o PDT que ficou, e o PT também, mas é um governo que mais ou menos pensa um parecido. E é um estado que se desenvolveu muito. O problema dos governos é quando um governo entra e quer destruir o que outro governo fez. Não dá sequência. Ou quando um governo sai, tenta deixar a casa desarrumada para o outro governo que entrar se dá mal. Então, eu acho que isso tem que ter uma continuidade de programas que são programas de Estado. E esse Porto Meridional é um programa de Estado. É um programa de Estado. O Bolsa Família é um programa de Estado. Não é um programa de um governo, de outro governo. Então, eu acho que isso tem que ter sequência. E cabe a nós aqui fazer uma reflexão e fazer a defesa quando tem programas bons. Eu acho que a manifestação do prefeito Jonas é boa, só que eu quero ver resultado na prática. Então, estou dando aqui um voto de confiança, parabenizando, mas vou cobrar depois o resultado. Eu acho que esse programa do Porto Meridional, independente com quem que começou lá com outro governo, começou inclusive com o Heinz, que é um deputado, um senador do PP, e esse governo, que é o governo Lula, está dando continuidade, os ministros que assumiram estão dando continuidade e está ouvindo a região. A gente viu ali pelas mídias, pelos jornais, inclusive o jornal Farroupilha fez uma reportagem sobre a importância desse porto e ouviu várias lideranças, empresários, dirigentes de entidades, e todos estão imbuídos do mesmo espírito. Então, isso vai viabilizar. Eu já vi gente dizendo, acho que até foi o vice-governador que falou, mas vai impactar os bitrem dentro do litoral, vamos ter dificuldade. Esse é o menor problema. Esse é o menor problema. Isso tudo se dá um jeito. Tudo se dá um jeito. Uma vez se discutia se era importante a GM se instalar em Gravataí ou não. A GM se instalou e ao redor da GM se criou um cinturão de empresas que desenvolveu ali. Foi embrionário para desenvolver aquela região, né? O polo petroquímico de Triunfo, né? Agora esse porto aqui vai ser a mesma coisa. Vai desenvolver inclusive o litoral e vai desenvolver muito bem a Serra Gaúcha, inclusive. Então, nós estamos aqui fazendo essa reflexão, porque eu acho que é importante nós valorizar os bons projetos que os governos nos apresentam. Era isso, obrigado. Convido o Partido da União Brasil para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna a vereadora Fernanda Correia. Cumprimento, senhor presidente,
colegas vereadoras, colegas vereadores, todos aqui presentes, a imprensa, os servidores da casa, todos que nos acompanham pela internet. Hoje, com grande responsabilidade, eu vou usar a tribuna para falar de uma demanda que eu recebi na nossa bancada nos últimos dias, que é das condições das paradas de ônibus aqui da nossa cidade. Nos últimos dias, alguns moradores estiveram nos relatando as dificuldades enfrentadas, especialmente nos dias de chuva. Claro que nós estamos agora na época do verão, no período escolar, mas todos nós sabemos que aqui na nossa cidade o inverno é bem rigoroso. Muitas mães com crianças no colo, idosos, trabalhadores, estudantes, que eles sofrem com essa falta de estrutura adequada das paradas de ônibus aqui na nossa cidade. A ausência de coberturas adequadas torna a espera pelo transporte coletivo um verdadeiro desafio, comprometendo não só o conforto, mas também a saúde das pessoas. Eu quero deixar um exemplo aqui, ali da parada de ônibus localizada na Praça da Matriz, que é a parada mais movimentada. Apesar dela ter sofrido uma reforma em novembro de 2022, algumas pessoas nos relataram que ela ainda é ineficiente. Por quê? Porque aquela cobertura que tem, ela vai até o meio-fio e nos dias de chuva formam-se filas ali, quando as pessoas pegam o ônibus. E eles acabam se molhando até subirem no ônibus, né? Então, até os motoristas nos relataram também as reclamações, a gente foi ouvir, e as reclamações chegavam sempre no mesmo denominador, né? Que elas não têm aquela proteção lateral, que conforme vem tem a chuva e o vento, as pessoas acabam se molhando, né, das pernas assim para baixo, e isso acaba provocando realmente a saúde não só das pessoas, mas de as crianças pequenas. Mas eu vou mais além. Eu recebi também na bancada, referente às paradas, uma reclamação lá do interior. E eu tive, no final de semana, lá na localidade do Burati, vendo para entender o que estava acontecendo. Lá ainda é mais precário. Lá tem as paradas na rodovia, tá, dos dois lados da rodovia, mas aonde para somente o Ozelame. O TCL e o transporte escolar, que é onde as crianças embarcam, não tem nenhuma proteção de parada. Casualmente, na hora que eu estava batendo as fotos lá, passou umas jovens e eu questionei elas, perguntei aonde que elas pegavam o transporte normalmente, aonde as crianças subiam no transporte ali, e ela me disse, bem natural, ela disse, a gente pega aqui. Aí eu disse, aqui aonde? Aqui. Gente, é bem na beira da rodovia. Não tem nada de sinalização que diga ali é uma parada de ônibus. Tá? É bem na beira da rodovia, aquelas crianças, ou os jovens, ou os moradores que dependem também, né, para trabalhar, eles ficam à mercê ali, porque não existe parada. Até, em algum momento, ela comentou que existia uma parada ali, mas ela foi retirada e ela não tinha entendido por que aquela parada tinha sido retirada. Então, diante, né, dessa demanda, e dessa realidade que o nosso município ele enfrenta, eu vou sugerir ao Executivo algumas providências que eu acredito que sejam fundamentais, porque eu entendo que melhorar as paradas de ônibus é garantir dignidade à população que depende diariamente do transporte coletivo. Tá? Vou dizer que eu vou estudar, para que a gente possa levar para o município que as paradas elas sejam padronizadas, né? Que elas sejam não só cobertas, aquele telhado em cima, mas que esteja na lateral, na parte de trás, porque nós aqui nós temos carros, né? Mas e as pessoas que necessitam desse transporte? A gente precisa ter empatia com o outro. Até em algum momento também nessa minha visita lá no Burati,
teve uma moradora que ela levantou a questão que agora, no período escolar, o TCL, por as crianças estarem de férias, ele nem entra no Burati. Então, os trabalhadores eles têm que ir pegar até a rodovia, né, o transporte. Então, a gente precisa entender que o Burati não é aquela rodovia ali, o Burati é bem além. Tem dos dois lados da rodovia e é grande. E ela relatou que ela sai 5 horas da manhã de casa, ela tem que subir a rampa lá para chegar na rodovia e poder pegar o ônibus, porque o ônibus não passa lá dentro. Eu quero dizer que eu peço também o apoio dos vereadores para levar essa demanda para o Executivo e cobrar junto, né, para que o Executivo tenha ações concretas e que a gente possa achar uma solução para melhorar dar qualidade de vida a essas pessoas que utilizam esse transporte. Quero comentar também do assunto que eu abordei na semana passada, da grande importância dele. Eu vi que ganhou bastante repercussão. Eu mesma recebi muitas mensagens e telefonemas falando do tema que eu abordei, que foi da saúde mental. Enfim, creio que serviu de alerta, mas que a gente não pode mesmo ficar de braços cruzados. A gente vai precisar, de fato, desenvolver um trabalho junto aos poderes constituídos do nosso município, chamando não só a coordenadora da saúde, mas o comandante da brigada militar e algum profissional, um médico psiquiatra, para que eles possam vir aqui e explanar, né, desse assunto para a gente, de forma para a gente entender quem é responsável por cada ação feita por essas pessoas que estão em surto. E quero deixar também registrado aqui que no dia 8 de janeiro, eu estive na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano do Estado, na SEDUR, que também é dirigida pelo Rafael Malman, né, do meu partido, União Brasil, e sabendo da necessidade do desassoreamento dos arroios atingidos pelas enchentes de maio do ano passado, nós solicitamos, a presidente do meu partido, a Glória, ela esteve comigo nessa agenda, nós solicitamos que fosse agilizado e liberado de imediato os recursos para esse fim. Na ocasião, lá, quando nós estávamos com o chefe de gabinete, eles solicitaram para que nós agendássemos uma reunião com o prefeito Jonas, e eu quero deixar o meu agradecimento aqui, porque o prefeito, ele atendeu, ele respondeu e marcou de imediato a reunião que eles solicitaram, que foi no dia 14 de janeiro, às 10h30, Por quê? Porque a secretaria iria vir para Caxias do Sul para fazer a vistoria e já iriam aproveitar, vir para Farroupilha para não perder a viagem e atender o pedido que foi solicitado lá por nós. Então, eu deixo o meu agradecimento aqui ao prefeito Jonas por ter atendido, né, o pessoal da SEDUR nesse dia, porque eles já vieram para fazer a vistoria técnica lá do programa Desassorear RS. E digo que, independente de qualquer coisa e sem passar por cima de ninguém, eu fico feliz por ter tido a grata satisfação de ter sido atendida de imediato pelo meu colega e chefe de gabinete Pietro Dalla, da SEDUR RS, que, de fato, desengavetou o pedido feito por nosso município. Eu tenho conhecimento que o cadastramento foi feito no ano passado. Sei que foi um trabalho muito intenso, mas nada adianta ter projetos se eles ficarem engavetados. Farroupilha vai receber R$ 709.555,89, sem a necessidade de contrapartida municipal. Por isso que eu digo e repito, eu sempre vou defender que é no dividir que somamos. Muito obrigada, senhor presidente, e uma boa noite a todos. Obrigado, vereadora Fernanda. Convido o Partido Liberal, PL, para que faça uso da tribuna. Para uso da tribuna, a vereadora Glaci Silvestrin. Senhoras e senhores, boa tarde. Quero cumprimentar o nosso presidente, aos meus colegas vereadores, a todos aqui presentes, aos que estão nos assistindo através das redes sociais, os funcionários da casa e a imprensa aqui presente. Hoje quero ocupar esse espaço para falar sobre a importância em termos um bom relacionamento com os nossos representantes, sejam eles estaduais ou federais.
Por isso, em nome do meu partido, do PL, quero aqui agradecer ao nosso deputado Giovanni Cherini pelos recursos destinados ao nosso município e que já estão disponíveis para a comunidade farroupilhense. Os recursos são destinados ao Hospital São Carlos, à saúde municipal e à reconstrução da cidade após a catástrofe das enchentes. O deputado federal Giovanni Cherini anunciou a liberação de mais de 1.300.000 em recursos para o município de Farroupilha, destinados a fortalecer a saúde pública e promover a reconstrução da cidade, após os impactos devastadores das enchentes que atingiram não só Farroupilha, mas toda a região. Parte das verbas foram garantidas por meio de parcerias com os deputados Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal, e Ícaro de Valmir, do PL de Sergipe, e já estão disponíveis para aplicação. Os recursos serão distribuídos da seguinte forma: 500.000 para o Hospital São Carlos, 300.000 para a cobertura da quadra esportiva da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Beschiele, 300.000 para o auxílio em a catástrofe. Parceria esta, então, com o deputado Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal. R$ 257.525 para o Fundo Municipal à Saúde. Esta, então, é uma parceria, então, do deputado Giovanni Cherini, então, juntamente com o deputado Ícaro de Valmir, do PL de Sergipe. Farroupilha foi gravemente impactada pelas enchentes, e esse recurso representa um passo importante para a recuperação do nosso município. Esses recursos estão garantindo o reforço necessário para atender a saúde da população e também para promover a infraestrutura educacional e a assistência em momentos de emergência. O deputado Giovanni é um grande representante e um grande amigo de Farroupilha, pois sempre que solicitamos valores através de emendas parlamentares para auxiliar o nosso município, ele sempre se coloca à disposição para ajudar. Ao longo de seu mandato, já destinou quase 4 milhões em diversos recursos para o nosso município. O deputado destaca também que a reconstrução das cidades gaúchas é prioridade em seu mandato e que esforços conjuntos com outros parlamentares é essencial para superar os desafios enfrentados pela população. E eu concordo com o nosso deputado. Diante das dificuldades, precisamos unir esforços, independente de cores partidárias. Precisamos que cada um de nós faça a nossa parte. E esta vereadora, juntamente com o meu partido, tem um bom relacionamento com os nossos representantes, buscando sempre levar as demandas da nossa comunidade, dialogando e buscando recursos, com o intuito de colaborar com o crescimento e o bom andamento em qualquer setor da nossa comunidade. O deputado Giovanni reafirma o compromisso dele não só com Farroupilha, mas com toda a região. Então, a palavra de hoje, em nome do nosso partido aqui de Farroupilha, e tenho certeza que Farroupilha também agradece, a palavra de hoje é gratidão ao deputado Giovanni Cherini, por estar sempre à disposição e se colocar sempre para ajudar o nosso município. Eu tenho certeza que Farroupilha agradece, sim, por todos esses recursos e por toda a ajuda que o nosso deputado tem destinado aqui para Farroupilha. Era isso, senhor presidente, meu muito obrigado. Obrigado, vereadora Glaci. Convido o Partido do Movimento Democrático Brasileiro, MDB, para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna o vereador Silonei Monteiro. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, vereadoras, vereadores, internautas que acompanham pela internet, imprensa e todos os presentes aqui, Emília, o Ivanir,
o Colombo, polícia, a Glória. Então, venho hoje nessa tribuna para falar sobre o projeto de lei 2687/2022, que propõe classificar a diabetes tipo 1 como deficiência para todos os efeitos legais. Este projeto foi aprovado tanto pelo Congresso Nacional quanto pelo Senado Federal. Esse projeto foi aprovado em todas as instâncias, tanto no Senado Federal como no Congresso Nacional. A diabetes tipo 1, para quem não sabe, é uma doença autoimune que ataca o pâncreas, responsável pela produção de insulina, um hormônio essencial para o controle dos níveis de glicose no sangue. É uma condição que exige monitoramento constante e uso de insulina e planejamento rigoroso da rotina alimentar e das atividades diárias. Então, vocês imaginam, né, presentes, o que uma família não passa hoje, né? Alguém que tem um filho com diabetes tipo 1, né? Muda totalmente a rotina daquela família, né? Então, desde hábito alimentar, desde cuidados para não subir a glicose. Esse projeto iniciou a sua tramitação na Câmara dos Deputados em outubro de 2022 e foi concluído em 2023, aprovado pelo Senado em 2024. No entanto, foi vetado pelo presidente da República. A justificativa para o veto baseou-se em pareceres do Ministério da Fazenda, Planejamento e Orçamento, que argumentaram que o projeto violaria a Constituição, ao criar despesas obrigatórias sem apresentar uma fonte de financiamento. Então, esse projeto foi vetado no último dia 13 de janeiro. O governo ainda alegou que a deficiência decorre da interação entre as pessoas e as barreiras sociais, e não exclusivamente de uma condição médica. Aí pergunta aos senhores, né? Como pode desconsiderar a realidade clínica dessa doença? Quem vive com diabetes tipo 1 sabe quanto é difícil lidar com os cuidados diários, o risco à saúde e as limitações que a doença impõe. Então, não é um preconceito social, é uma condição médica que demanda atenção e suporte. E hoje em dia tem sensores, né, pessoal, para as pessoas que têm essas doenças da diabetes, poder controlar o nível de glicose. E ainda não tem esses recursos ainda disponíveis para todas as pessoas, né? Então, aquelas pessoas que têm uma faixa uma faixa etária aí que não tem vulnerabilidade social, né? Então, isso eles fica cometido muito por não ter esses recursos. Então, senhores, estamos falando de uma condição que afeta 564 mil brasileiros, considerando que apenas 5% dos 16,8 milhões de diabéticos no Brasil possuem a forma autoimune da doença. Globalmente, são 537 milhões de pessoas convivendo com a diabetes. Então, a gente fala aqui de 564 mil brasileiros, né? E é 5% de 16,8 milhões de diabéticos no Brasil, né? Só 5% é da doença da diabetes tipo 1. Na primeira semana, a vereadora Fran Bonassi propôs uma frente parlamentar sobre os PCDs, caso estivesse sido sancionada a PL 2687/2022, também faria parte desse grupo. Na semana passada, a vereadora Fernanda também levantou um tema da saúde mental aqui nesse parlamento. Então, nosso município, estamos trabalhando ativamente para conscientizar a população sobre a diabetes. Desde 2022, sobre a minha gestão no Departamento de Esporte, organizamos a mini rústica alusiva à diabetes infantil, em parceria com a Neuza, mãe do Matheus, uma das organizadoras desse evento tem alcançado grande repercussão, promovendo a conscientização e divulgação em nível estadual. Hoje faz parte do calendário municipal de eventos de Farroupilha. Então, procurando o nosso município, está fazendo um pouco para tentar minimizar, divulgar a proporção que essa doença pode trazer para as crianças e para os jovens. Nobres colegas, o que realmente preocupa é a falta de definição de prioridades do governo federal. O Brasil é o terceiro país que mais gasta com comorbidades relacionadas ao diabetes, como amputações e outras complicações graves. E ainda assim, vemos propostas essenciais, como a PL 2687/2022, serem vetadas, enquanto
para outros recursos supérfluos a verbas. Então, como eu falei na última terça-feira, foi aprovado pelo TSU aí em torno de 198 milhões para a comunicação do governo federal. Quem tem uma criança com diabetes tipo 1 na família, sabe a dor e o desafio que isso representa. Não estamos falando em luxo ou um benefício supérfluo, estamos falando de uma necessidade básica para melhorar a qualidade de vida quem enfrenta essas condições diariamente. Esperamos que o veto da PL 2687/2022 seja derrubado pelo Congresso Nacional. Peço aos colegas que se mobilizem, suas bases parlamentares, e se sensibilizem aos deputados e senadores para essa causa tão importante. A aprovação dessa lei pode significar a distribuição de aparelhos para medição contínua de glicose, a alimentação adequada para pessoas em situação de vulnerabilidade social e uma qualidade de vida muito melhor para quem enfrenta diabetes tipo 1. Países como Estados Unidos, Reino Unido, Espanha e Alemanha já classificaram a diabetes tipo 1 como deficiência. O Brasil, infelizmente, ocupa o 6º lugar mundial em número de pessoas com diabetes e o 3º lugar em relação a diabetes tipo 1. Precisamos seguir esses exemplos dessas nações que avançaram no cuidado com seus cidadãos. Outros direitos importantes para o diabético no Brasil, lembro que já existe algumas garantias para as pessoas com diabetes, como a aposentadoria por invalidez em caso de complicações graves, como cegueira ou falência renal, auxílio a doenças em decorrência de comorbidades graves, benefício assistencial de prestação continuada para quem comprovar incapacidade para o trabalho e renda familiar inferior a 1/4 do salário mínimo, medicamento e insumo pelo SUS, que oferece insulina e materiais essenciais gratuitamente, possibilidade de contratar planos de saúde e seguro de vida, sem impedimentos específicos. Que Deus ilumine esta casa e o Senado Federal, para que tome a decisão certa, derrubar esse veto e garantir a dignidade e a qualidade de vida para quem convive com a diabetes tipo 1. Nós, da bancada do MDB, nos solidarizamos com as famílias que enfrentam essa luta diária e continuaremos empenhados em oferecer todo o apoio possível. Lembrando que agora também que foi feita a lei ali referente aos celulares, né, a proibição dos celulares na sala de aula. Então aqui também a gente vê algo que é importante, né? Eu fiz tive uma experiência, coloquei um sensor de diabetes no meu braço para ver como é que se portava, e esse sensor ele é monitorado por um aparelho celular. Então, em alguns casos, a criança vai precisar ter esse aparelho celular consigo dentro da sala de aula para que possa ali monitorar a sua diabetes. Então, a gente precisa ter esse cuidado também ali para não restringir realmente alguém que precisa usar o celular da forma correta. E também estivemos, mudando de assunto agora também, estivemos presentes hoje pela manhã em mais uma entrega de obra da administração municipal. O asfaltamento da FR 222, na comunidade de Monte Ibérico, segundo distrito. Esse primeiro trecho tem 700 metros de estrada. Isso tem uma suma importante pela época do ano, onde a safra começa a ser escoada. Essa melhoria traz inúmeros benefícios para a comunidade do interior. Sabemos ainda que falta muito pela frente, mas com os pés no chão e muito empenho, as obras vão acontecer. E assim estaremos sempre cobrando, fiscalizando e buscando as melhorias significativas para o nosso município. Muito obrigado, senhor presidente, e boa noite a todos. Dou a parte ao Juliano. Boa parte ao vereador Juliano. Vereador Silo, obrigado pela parte. Referente à lei do celular, a lei 15.100, de 13 de janeiro de 2025, no artigo 3º, diz o seguinte: é permitido o uso de aparelhos eletrônicos portáteis pessoais por estudantes, independentemente da etapa de ensino e do local de uso dentro ou fora da sala de aula, para os seguintes fins. Então, o inciso 3º ele deixa bem claro: atender às condições de saúde dos estudantes. Então, está contemplado porque, sim, se sabe, né, se tiver algum problema, e está atrelado principalmente o caso da diabetes. Então, só para contribuir, está vindo, e inclusive no projeto que nós tínhamos apresentado, que nós retiramos, estava ponderado isso, porque a gente sabe da importância. Não pode ser
o extremo, mas tem que ter a regulamentação. Obrigado pela parte. Obrigado, vereadores. Está encerrado o espaço destinado ao grande expediente. Quero aproveitar, saudar a todos que aqui nos acompanham, também quem nos acompanha através da TV Serra, redes sociais. Muito obrigado pela atenção de todos. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.